Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja todos muito bem-vindos à TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e nesse nosso encontro nós estaremos dando prosseguimento ao segundo trimestre do ano de 2022. E esse trimestre nós temos estudado acerca do sermão dos valores do reino de Deus, né? A relevância do sermão do monte para a igreja de Cristo. E hoje, nesse nosso encontro, estaremos refletindo acerca da lição de número 4. A lição de número 4 tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Hoje nós vamos aí pensar um pouco acerca de algumas toxinas, né, que de repente nós permitimos se estabelecer no nosso coração e que podem causar grandes prejuízos a nós. Resguardando-se dos sentimentos ruins. O texto áureo diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus capítulo 5, versículo 22. E a verdade prática diz assim: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Eles devem ser evitados, ou elas devem ser evitadas, e vencidas com o ensino do Evangelho. Então eu queria já começar aqui a nossa reflexão, convidando você aí para pensar junto comigo acerca do pão. Esse famoso pãozinho que tanto gostamos, né? Aquele pãozinho quentinho, aquele pãozinho gostoso, saboroso. E imagine se nós, ao invés de consumirmos um pão, após ele ter todos os ingredientes misturados, né, após ele ter passado por todos os processos que uma massa precisa passar, após ter sido submetida ao calor do fogo, imagine se nós fôssemos consumir o pão com os ingredientes separados. Imagine se nós fôssemos consumir o pão, consumindo primeiro o trigo, depois os ovos, para aqueles pães que têm ovos, depois o fermento, depois o sal. Imagine se nós fôssemos consumir tudo isso isoladamente, um após o outro, sem que eles estivessem unidos ou reunidos. Com certeza nós diríamos que é praticamente intragável, né? Você consumir o fermento ou a farinha de trigo crua, os ovos, o sal. Mas quando nós juntamos todos esses ingredientes e submetemos ao calor do fogo, transformamos tudo isso numa massa e submetemos ao calor do fogo, todo esse processo vai resultar nesse pão que nós conhecemos, saboroso, esse pão que é tão apreciado. Mas por que eu estou trazendo aqui para nós essa reflexão? Porque, de uma certa forma, claro, guardando as devidas proporções, de certa forma, o reino de Deus, ele é composto exatamente, né, por pessoas, e é por isso que a tônica do reino de Deus é o relacionamento. O próprio Senhor Jesus, ele já deixou aqui registrado em Marcos, no capítulo 12, versos 30 e 31, ele estava dando aí as diretrizes e mostrando os pilares centrais do reino de Deus. Então ele disse que o reino de Deus consiste em nós amarmos, né, o Senhor Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Semelhantemente, também devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Então, nós já podemos perceber aqui que a tônica do reino é fundamentada no amor e essa tônica ela tem como foco relacionamentos saudáveis, né? A cruz de Cristo, como um dos símbolos desse reino, ela possui ali traves em duas direções, na direção vertical, na direção horizontal. Na direção vertical, essa trave aponta para um relacionamento entre o homem
e Deus. E na trave horizontal aponta para um relacionamento entre os homens, né? E espera-se que esses relacionamentos sejam saudáveis. Então, voltando à questão do pãozinho, né? Nós comentamos aqui sobre consumir o pão com os ingredientes isolados, separados, né? Se tornaria praticamente intragável, completamente diferente do pão com todos os ingredientes misturados e transformados numa massa e submetidos ao calor do fogo. O resultado é algo apaixonante, né? Saboroso. Então, o reino de Deus ele é formado por pessoas que têm as suas singularidades, as suas particularidades, e o que se espera é que todos nós, com as nossas características próprias, da nossa individualidade, todos nós, ao sermos submetidos pelo calor do fogo do Senhor, porque nós mesmos, na nossa natureza, isenta da operação do Espírito Santo, isenta da intervenção de Jesus, a natureza que ainda não sofreu o novo nascimento, não viveu o novo nascimento, com certeza essa natureza ela é intragável. Mas após ser submetida ao calor desse fogo, o que se espera é que a minha vida e a vida de cada um de nós, ao se juntar, essa coletividade, essa reunião, né? Essa reunião de indivíduos nascidos de novo, ela se transforme na igreja, nessa coletividade que há de ser pão, que há de ser algo saboroso, precioso, a ser oferecido àqueles que têm fome. Então, a minha vida, unida à vida de outros irmãos e irmãs, nós nos tornamos em alimento de qualidade para o mundo. E então nós vamos aqui pensar nessa questão de relacionamento. Jesus trabalha bastante essa questão, e aqui na lição de número 4, é muito levado em conta a questão do respeito à pessoa humana, né? O relacionamento interpessoal, relacionamento nosso com o nosso próximo. Não necessariamente aqui na lição 4 nós estaremos trabalhando acerca do nosso relacionamento com Deus, mas o foco aqui é o relacionamento entre os irmãos, e é muito importante que a gente tenha em mente, né, uma palavra do apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, quando Paulo diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em Cristo Jesus. Então nós podemos perceber aqui Paulo trabalhando acerca do relacionamento entre as pessoas, né, e comentando o fato de muitas vezes, por falta de vigilância, esses relacionamentos que deviam ser profundamente saudáveis para a glória de Deus, né, relacionamentos que iriam testemunhar acerca da presença de Deus no seio da igreja, muitas vezes esses relacionamentos eles são tensionados, né? Eles entram aí numa rota de colisão, e às vezes fica difícil num ambiente onde as coisas deveriam ser movidas, né, pela a própria paz de Cristo. E Paulo fala, olha, diante das confusões, dos desentendimentos, das dissensões, que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Ou seja, que esta paz, a partir dessa paz, a solução ela venha, né? A solução ela venha tendo como ponto de partida essa paz de Cristo no nosso coração. E é claro que quando essa solução vem a partir dessa paz, o resultado vai ser sempre algo agradável, aprazível, que vai glorificar ao nome do Senhor. Então nós sabemos que mesmo no contexto de igreja, existem pessoas que ainda estão no processo, ainda estão sendo trabalhadas. O fato é que todos nós
continuamos sendo moldados pelo Senhor, estamos caminhando em direção à perfeição, o Senhor está realizando a obra. Então todos nós, na nossa individualidade, ainda temos algumas coisas, algumas rebarbas que precisam ser trabalhadas por Deus. Eu me lembro aqui da questão do castiçal de ouro, lá na época do tabernáculo, né? Do tabernáculo levantado ali por Moisés, e havia uma particularidade naquele castiçal de ouro, e a gente sabe que o castiçal de ouro, ou candelabro, era o item que era colocado ali no lugar santo para iluminar aquele ambiente. E o castiçal de ouro, ele foi confeccionado, e a orientação de Deus para a confecção do castiçal era que ele fosse de ouro puro e batido, né? Então, o castiçal, ele não foi colocado, ele não foi confeccionado a partir de uma forma. Não foi ali o ouro derretido, colocado numa forma que resultou no castiçal. O castiçal, ele foi confeccionado a partir de batidas, né? De marteladas. Então, eram pedaços de ouro que foram aglutinados através de pancadas, de marteladas. Ouro puro e batido. Então todas as rebarbas, as saliências, as pontas, elas iam sendo esmagadas até tomarem o contorno desejado, para que depois se transformasse naquela obra-prima que foi o candelabro, que foi o castiçal de ouro, e que era utilizado para iluminar o ambiente. Então isso tem uma certa relação conosco também, na nossa trajetória cristã. Nós fomos chamados, e nós vimos nas lições anteriores, que nós fomos chamados para iluminarmos, para sermos luz, né, do mundo. E nesse processo de transformação da nossa vida em alguém com potencial de iluminar, o Senhor, ele vem trabalhando em nós, via de regra, através de marteladas, claro, no bom sentido, né? Essas marteladas são na verdade, a remoção daquelas rebarbas, daquelas saliências que são oriundas da nossa natureza humana, mas que não devem mais fazer parte da nossa essência. E o Senhor, então, ele vai tratando, ele vai trabalhando para que a gente seja aperfeiçoado, né? Então, é muito importante essas coisas acontecerem, para que cada vez mais esse ambiente de igreja seja um ambiente onde os relacionamentos sejam saudáveis e promovam naqueles que estão a nos observar aquela mesma sensação, aquela mesma experiência que as pessoas ali na época no dia da igreja, nos dias da igreja primitiva, né? Ali no contexto do livro de Atos dos Apóstolos, onde a sociedade, elas ficavam maravilhadas com a vida daquela igreja que estava nascendo, testemunho, né? As pessoas ficavam ali deslumbradas com o que elas estavam percebendo. E é assim que deve ser mesmo o nosso convívio, a nossa caminhada enquanto igreja do Senhor, né? Existe um ditado popular que fala que aquele que tem o martelo na mão, para aquele que tem o martelo na mão, tudo é prego, né? Tudo se transforma em prego. Ou seja, isso se refere a uma pessoa que tem aquela característica, né, de maltratar, de usar o martelo mesmo para amassar, né? E o martelo aqui nós podemos utilizar como um símbolo de críticas, de censuras, né? De qualquer coisa que promova aí feridas na vida de outras pessoas. Então, quem tem o martelo na mão, tudo se torna prego. Então, que a cada dia essa não seja uma realidade na nossa vida, né? Nós não fomos chamados como martelo. O Senhor, sim, em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, Jeremias vai dizer ali que o Senhor é aquele que tem o martelo, né? Que esmiuça a penha, a rocha, que fala de um coração endurecido. Então o Senhor, ele pode, porque ele sabe como
utilizar esse martelo para esmiuçar a penha, né? Para transformar aquele coração embrutecido em um coração quebrantado e que glorifica ao nome do Senhor. O martelo na nossa mão não é bem-vindo, nós não temos habilidade para utilizarmos o martelo, nós não fomos chamados para censurar, criticar, né? Obviamente, claro, nós podemos fazer isso, nós podemos censurar, nós podemos julgar, nós podemos criticar, mas pelos critérios aí da palavra de Deus, né? Mediante a sabedoria que Deus dá, e não impulsionados aí pelas as coisas da nossa própria natureza. Então nós temos aqui na nossa lição 3 tópicos, né? O primeiro tópico fala acerca do evangelho, não é antinomista. O segundo tópico fala que a cólera é o primeiro ato para o homicídio, e o terceiro tópico fala que a oferta do altar, fala sobre a oferta do altar e a desavença. Então nós vamos aqui pensar algumas coisas nesses 3 tópicos, e já vamos começar aqui pensando um pouco também acerca da leitura bíblica em classe, porque ela vai embasar aí esse nosso comentário, essa nossa reflexão. Leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 26 a 21. E aqui nessa leitura bíblica, nós podemos perceber o Senhor ele falando acerca de 3 tribunais. 3 tribunais que de repente podem estabelecer julgamentos, né, na vida daquelas pessoas que agem de forma imprudente. Então, o primeiro tribunal aqui, o Senhor diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Olha o primeiro tribunal aqui, né? Alguém que se encolerizar, alguém que se irá contra o seu irmão sem motivos, será réu de juízo. Então esse primeiro tribunal aqui, ele está muito relacionado a um tribunal interno, a um tribunal da consciência, né? É algo que se processa dentro do indivíduo, quando ele se encoleriza, quando ele se ira contra alguém, sem motivos, nesse ímpeto, nesse movimento dessa pessoa irada, ela vai acabar querendo ver o mal do próximo, né? E mesmo sem exteriorizar isso, essa pessoa já é submetida a um tribunal interno, a um tribunal da consciência, porque isso, de certa forma, ainda que não tenha sido exteriorizado, mas de certa forma, por estar dentro da pessoa, isso já se torna uma toxina, né? É um veneno que de alguma forma vai trazendo degradação da essência, vai corrompendo, vai prejudicando, é algo que paulatinamente vai destruindo. Quando a pessoa ela guarda esses ressentimentos dentro de si, ainda que ela não exteriorize, mas ela vai se envenenando. E é como aquela velha fábula, aquela velha história do sapo quando é colocado na água quente, né? O sapo, ele por características próprias, quando ele está num ambiente, ele tem a capacidade de se acomodar à temperatura daquele ambiente. Se é um ambiente muito frio, ele tem mecanismos para se adaptar e suportar aquele frio. Se é um ambiente quente, ele também se adequa àquele ambiente. E a fábula fala do sapo que foi colocado numa panela com água e foi ateado o fogo embaixo daquela panela, e a água foi esquentando e o sapo foi se adaptando à temperatura da água, a água ia esquentando, ele ia se adaptando, mas chegou o ponto de que a água estava tão quente
que cozinhou o sapo, e ele acabou morrendo, né? Então, mesmo sem perceber, ele foi ali se adaptando, convivendo com aquele ambiente hostil, sem perceber, ele acabou morrendo. Então, isso também acontece aí com aquelas pessoas que guardam ressentimentos, elas vão sendo impactadas, elas vão sendo envenenadas, né? E daqui a pouco vem a morte. E eu não diria necessariamente a morte física, mas a morte espiritual, a morte sentimental, a perda do prazer, né, de viver, e coisas nesse sentido acabam acontecendo. Então esse é o primeiro tribunal, esse tribunal mais ligado à interioridade do ser humano. Mas Jesus continua dizendo: e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu de sinédrio. Então aqui já está falando acerca de um tribunal coletivo. O sinédrio, né, era um local, antigamente, nos dias lá do Antigo Testamento, onde haviam julgamentos, tanto no sentido político quanto no sentido religioso. Então Jesus fala assim: olha, aquele que chamar o seu irmão de raca, ou seja, ele já exteriorizou, já não é mais apenas um sentimento, já não é mais uma ira, uma cólera, é algo dentro. Agora ele exterioriza, ele chama o irmão de raca. Então ele já está sujeito a um tribunal externo, um tribunal coletivo, né? E raca dá aquela ideia, né, de quando alguém, por exemplo, chama o outro de bobo, de tolo, né? Essa é mais ou menos a ideia de raca, mas alguns estudiosos também traz algo interessante associado a essa palavra raca. Essa palavra raca, ela está muito ligada também a um som gutural, um som que é produzido ou reproduzido na garganta, quando alguém escarra, né? Escarra para cuspir. Então, quando alguém chama o outro de raca, também dá esse sentido de como que se você estivesse escarrando e estivesse prestes a cuspir naquela pessoa. Talvez isso hoje, apesar de ainda não ser uma coisa tranquila de nós lidarmos, mas talvez hoje não chegue ao ponto aí de alguém ser submetido a um tribunal, mas nós precisamos entender acerca do contexto aqui. Essas coisas, elas eram muito impactantes naqueles dias. E outra coisa, Jesus aqui ele está falando sobre esses detalhes, mas Jesus ele está procurando chamar a atenção para o que está no interior do indivíduo quando ele faz essas coisas. Qual o sentimento que o move, né? A grande questão aqui de Jesus não é simplesmente a palavra pela palavra, o chamar o outro de raca, mas o que motivou a pessoa a exteriorizar esse sentimento aí com relação ao seu irmão. Tá? Então esse aqui é o tribunal aí mais ligado a um tribunal social, né? O sinédrio. E por fim nós temos aqui também o Senhor dizendo que qualquer que chamar o irmão de louco será réu do fogo do inferno. Então a questão louco aqui, a palavra louco, está relacionada a alguém chamar o outro de um perdido, né? De uma pessoa irrecuperável. Então, para esses casos aqui, vem o outro tribunal, que é o tribunal da eternidade, né? Réu do fogo do inferno, né? Onde essa pessoa vai estar de uma vez por todas ali julgada e condenada. Então, repetindo, esses termos talvez para os dias de hoje não sejam tão impactantes assim, mas o foco aqui mesmo é trabalhar acerca dos sentimentos. Depois nós entramos no tópico 1, então, o tópico 1 que fala sobre o antinomismo, fala sobre o legalismo, são dois extremos. O antinomismo, né? Anti quer dizer contra, nômio tem a ver com lei, então são aquelas pessoas que têm uma ojeriza, que têm uma rejeição total acerca da lei, são crentes
são pessoas que de repente estão povoando as nossas igrejas, mas muitas delas têm uma completa rejeição aí a qualquer coisa que esteja relacionado à lei, inclusive a lei moral, né, ligada aí aos 10 mandamentos que devem ser observados até os dias de hoje pela Igreja de Cristo. Mas apenas pelo fato de ter o nome de lei, essas pessoas elas rejeitam, porque elas observam que nós estamos vivendo num tempo de graça, então há uma incompatibilidade, segundo essas pessoas, onde no ambiente de graça ainda se pensar na questão de lei que está relacionada a obrigações, né? Graça não pode estar relacionada a obrigações, mas isso é um extremo que com certeza só traz prejuízos aí para o ambiente cristão, porque nós podemos perceber aqui no Sermão do Monte, que é o alvo da nossa reflexão desse trimestre, quantas leis e quantos princípios são apresentados pelo Senhor Jesus como princípios que devem ser observados no ambiente, no âmbito do seu reino, né? Então existem também leis dentro do reino de Deus, tá bom, queridos? Então é muito importante nós aprendermos a detectar essa onda antinomista de rejeição àquilo que é regra, àquilo que é lei. Mas também existe o outro extremo, que é o legalismo. São aquelas pessoas que querem trazer a ferro e a fogo princípios, né, legais ou da lei, da religiosidade, com o intuito de muito mais estabelecerem ali domínio sobre as outras pessoas, manterem ali um jugo que não diz mais respeito ao ambiente do reino de Deus, né? Jugos, na verdade, esses jugos escravizadores, esses jugos que na verdade não contribuem em nada para a glória do nome do Senhor, eles não são bem-vindos. E eles estão contidos aí nesse ambiente de legalismo, de religiosidade, onde as pessoas de repente engolem um camelo e coam um mosquito, né? Então é muito importante nós pensarmos na questão de um equilíbrio, nem sermos contra a lei e nem sermos totalmente movidos pela lei. Nós estamos num ambiente de graça, mas nesse ambiente da graça existem princípios que nós precisamos observar, mas nós não podemos aceitar a hipótese de qualquer espécie de escravidão, né? Nós agora somos de Cristo, vivemos para Cristo, e se somos servos e se somos escravos, não é de qualquer espécie de lei que não está relacionada ao nosso Cristo. Nós somos escravos de orelhas furadas, escravos voluntários e apaixonados pelo nosso Senhor. E é exatamente acerca dos conselhos desse Senhor que nós devemos pautar aí a nossa conduta, né? Louvado seja Deus. Então esse aí é o primeiro tópico que fala sobre a questão do antinomismo, a questão do legalismo. E aí nós entramos aqui no tópico 2, que fala sobre a cólera, né? Dizendo que é o primeiro ato para o homicídio. E nós já comentamos acerca da questão da cólera, da questão do irar-se, né? É claro que existe uma modalidade de ira que está mais relacionado com a indignação. É possível que nós, mesmo servindo ao Senhor, é possível que nós nos iremos, né, em alguns momentos, como o próprio Senhor Jesus se irou, mas a ira de Jesus foi motivada por uma indignação acerca do que estavam fazendo ali com a casa, né, com o templo, aquele espaço que foi consagrado ao Senhor como um espaço de adoração e de culto. Eles estavam transformando aquilo num covil de ladrões. Então Jesus, ele se indignou, ele se irou por conta daquilo, mas era uma ira
ligada a uma causa santa, uma causa justa. Nós podemos também nos irar, o que nós não podemos é deixar essa ira nos dominar e a ponto de o ato seguinte, essa ira se transformar numa prática pecaminosa. Nós podemos nos indignar contra coisas que falam acerca do nosso Deus, acerca do reino de Deus, mas a gente não pode, por causa disso, tomar atitudes que não correspondem aí às orientações, ao legado que o Senhor deixou para nós. Certo, meus queridos? Então é muito importante nós termos em mente essa questão de que a ira, a cólera, ela é o primeiro ato para o homicídio, né? E ela também não é apenas a mola propulsora para o homicídio, é também a mola propulsora para o suicídio. Porque assim como a ira, ela pode ser o motivador para a gente querer ter um martelo na mão para transformar tudo em prego e sair batendo em todo mundo e sair falando, né, aquilo que a gente que vem ao coração e machucando as pessoas, além da ira, querer colocar um martelo na nossa mão para machucarmos os outros, essa ira também ela pode ser uma mola propulsora para o suicídio. E eu também aqui, uma vez mais, não me refiro necessariamente o suicídio físico, mas quanto mais ira é resguardada no coração de alguém, ainda que essa ira tenha como foco algo que está lá fora do ser humano, mas pelo fato dela estar ali, ela vai trazendo sentimentos ruins que vão intoxicando, que vão envenenando a pessoa e que vão fazendo com que essa pessoa perca o brilho de Cristo, perca a alegria. Então a ira é um sentimento, queridos, que deve ser erradicado do coração, porque ela fomenta, ela na verdade impulsiona a pessoa que está intoxicada por ela a fazer coisas terríveis. E aí nós temos aqui o terceiro tópico, que fala sobre a oferta, né? A oferta no altar. Nós já comentamos aqui, é importante nós reiterarmos que no ambiente do reino de Deus, um dos símbolos desse ambiente é a cruz, né? Falamos isso no começo, e a cruz ela tem os seus dois sentidos, as duas traves. A trave que fala sobre o nosso relacionamento com Deus e a trave horizontal que fala sobre o nosso relacionamento com o próximo. Então, no ato do culto, no ato do ofertar, obviamente, nós estamos ali nos dirigindo em um primeiro momento, investindo nesse nosso relacionamento com Deus, né? Porque quando nós vamos ofertar, nós estamos, de certa forma, declarando que aquilo que nós estamos apresentando ou trazendo ali ao altar é, na verdade, um reconhecimento pela provisão de Deus. Se nós temos alguma coisa a levar ao altar, é porque, de certa forma, anteriormente, Deus já fez chegar isso às nossas mãos. Deus já proveu. Então, o fato de nós ofertarmos é uma declaração de que nós estamos agradecendo pelo que Deus fez. A oferta ela está muito relacionada a esse relacionamento vertical entre nós e Deus. Mas por essa oferta estar sendo praticada no ambiente de um reino que prima e que tem como moto fundamental o amar a Deus e o amar ao próximo, né? Então, como essa oferta é no ambiente desse reino, não tem como eu apenas focar no meu relacionamento com Deus e desprezar e viver um relacionamento completamente coxo, defeituoso com o meu próximo. Porque, na verdade, Deus ele vai observar isso e a nossa oferta será inaceitável, né, para Ele. A oferta só é agradável, a coisa só funciona quando
o cheiro exalado da nossa oferta é um cheiro de bom relacionamento com Deus e com o próximo. Então, por isso nós temos aqui a observação de Jesus. Vai levar a sua oferta ao altar, mas há alguma pendência entre você e o próximo? Então, nem se meta, vamos dizer assim, nem ouse querer levar. Você vai fazer um sacrifício à toa, né? Nem ouse levar. Primeiro vá ao seu irmão, restabeleça aí a comunhão, promova saúde nesse relacionamento. Aí sim você pode então se voltar para Deus e saber que Deus vai se agradar e Deus vai receber como um cheiro suave, né? Então é muito importante que a gente tenha em mente aí esses detalhes da oferta entregue no altar. Ela não pode ter salpicos ou resquícios de desavença, né? Ali impregnando-a. Essa oferta ela não pode... É como que se no mundo espiritual, vamos assim imaginar, ao apresentarmos uma oferta, é como que se ela estivesse ali sendo salpicada, ela estivesse sendo de alguma forma impregnada com questões que aborrecem ao coração de Deus. E ali, aquela oferta certamente exalaria um cheiro que Deus reconhece e sabe que não é cheiro agradável. Por isso que é fundamental nós evitarmos qualquer tipo de desavença. Amém, meus queridos irmãos? Nós vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, e o pedido que eu reitero a vocês aí é para que você esteja curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando e até o nosso próximo encontro.